Tá aparecendo não ali na... E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente dar continuidade, tá? Ao estudo dos poderes administrativos. Nós temos que fechar hoje ainda esse tópico, ok? Bacana. Vamos começar então o poder hierárquico. Professor, o que é o poder hierárquico? Poder hierárquico é aquele poder, é aquela prerrogativa que possibilita a distribuição e o escalonamento de cargos, de funções públicas e de órgãos públicos dentro da estrutura administrativa. Na administração pública, você já deve ter percebido que existe sempre o chefe e o subordinado. Órgãos públicos superiores e inferiores, subalternos. Inclusive, você se recorda da classificação dos órgãos públicos que nós vimos aqui estudamos. Independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores, órgãos subalternos. Então, existe um escalonamento, linha vertical, tá? Existe um escalonamento vertical lá dentro da repartição pública, na estrutura administrativa do Estado, do poder público, e o que possibilita, o que faz nascer esse escalonamento é o poder hierárquico. Certo? Ok? Em razão desse escalonamento vertical, você tem a formação de direitos e deveres entre dois servidores, um que ocupa cargo de chefia e o outro que lhe é subordinado, subalterno. Chefia, servidores, ocupantes de cargos de chefia e servidores subordinados, subalternos. Em razão dessa hierarquia, em razão desse escalonamento vertical, a lei confere ao chefe de setor, ao chefe de departamento, a prerrogativa de ordenar. Como assim ordenar, professor? Dar ordens. Dar ordens aos seus subordinados. O chefe dar ordens, emite ordens aos seus subordinados. E o subordinado tem que cumprir, professor? Claro que sim. Porque existe, em contrapartida, para o subordinado, o dever de obediência. Ah, professor, então o subordinado ele tem que obedecer tudo que o chefe manda? Não, eu não estou afirmando isso. O dever de obediência não é irrestrito, não é geral e absoluto. O que ele mandar eu vou ter que fazer? Não, claro que não. O dever de obediência só vale para as ordens que sejam legais. Sendo assim, ordens manifestamente ilegais, ordens emitidas pelos chefes superiores, manifestamente ilegais,
não devem ser cumpridas sob pena de responsabilidade. Se o seu chefe superior hierárquico manda você fazer algo ilegal e você ciente dessa ilegalidade, cumpre. Você não pode alegar o dever de obediência para se eximir de uma eventual responsabilização civil e responsabilização administrativa também. Ok? Então, as ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas pelos seus subordinados, tá? Sob pena de responsabilidade. Somente ordens legais. Dever de obediência não é irrestrito, não é geral e absoluto. Então, além dessa questão de ordenar, que é algo exclusivo do chefe, da chefia, fala-se também em rever a atuação desses servidores. O chefe, ele tem um poder de revisão, rever, né? Revisão administrativa. O chefe possui o poder de revisão administrativa que possibilita a anulação e a revogação dos atos praticados pelos subordinados. Então, o chefe, ele está aqui olhando você, fiscalizando você, você trabalhando, tá olhando assim, Ele, olha, fez errado, refaça, não, mas refaça. Então, o chefe, ele pode rever, ele pode avaliar a maneira, a forma como o ato foi praticado, como um trabalho foi desempenhado, como uma determinada atividade foi prestada, exercida. Constatada a ilegalidade, ele tem que anular. Constatada que foi feita de forma mal feita, feita de qualquer jeito pelo servidor, né, sem capricho, sem a preocupação com a eficiência, agir da melhor forma e da melhor qualidade, o chefe vai mandar fazer de novo. Revogar e substituir, tá? Então, ordena e rever a atuação dos servidores subordinados. O poder hierárquico possibilita a revisão administrativa, ok? O poder hierárquico, portanto, ele faz nascer uma relação de hierarquia, de subordinação dentro da administração pública, lá dentro. Na estrutura interna da administração pública. A todo momento, você deve estar percebendo, eu estou fazendo menção, frisando bem a questão interna, lá dentro, estrutura administrativa. Isso porque o poder hierárquico, ele é um poder interno. É um poder que está presente dentro da administração pública. É um poder interno. E o que é que a prova vai exigir de mim, professor? Poder interno? Não. A prova vai falar poder introverso. Tá? Então, o poder hierárquico, ele é um poder introverso. Ou seja,
É um poder, é uma realidade que está presente dentro da estrutura administrativa do Estado, dentro da administração pública. Quem está lá dentro? Servidor público. Então, o poder hierárquico só atinge servidores públicos. Ok? O poder hierárquico, portanto, possui como desdobramentos poder de comando, comandar, ordenar, dirigir os trabalhos, dizer como é que tem que ser feito um determinado serviço. Dever de obediência, isso com relação no subordinado, no subalterno, tá? Dever de controlar e fiscalizar todo o trabalho desempenhado pelos servidores que lhes são subordinados e o poder de rever os atos praticados pelos servidores. Se está bem feito, se está mal feito. Tá? E possibilita também delegar e avocar atribuições. Ok, pessoal? Então, se eu virar para você e falar, fulano, você, me diga aí, quais são os desdobramentos do poder hierárquico? As implicações práticas do poder hierárquico. O poder hierárquico possibilita o quê? Poder de comando do chefe, dever de obediência do subordinado, poder de revisão administrativa, controle e fiscalização pelo chefe dos atos praticados pelo subordinado, delegar e avocar atribuições. Certo? Ok. Tranquilo. Se aplica a particular? Não. Não se aplica aos particulares. Não, mas é particular concessionário permissionário de serviço público. Não. Não. Não, mas ele não tem um vínculo de natureza especial com a administração pública? Não celebrou um contrato administrativo, sim, e daí? E porque celebrou um contrato, me é subordinado, eu mando nele? Não, tá? Eu trato ele como um contratado. Contratante e contratado. Somos partes contratantes nesse contrato. Ok? Muito tranquilo, pessoal. Poder hierárquico, bem tranquilo. Tá? Próximo. Poder regulamentar. Professor, o que é poder regulamentar? Olha a denominação. O poder regulamentar, ele regulamenta algo. Algo que está incompleto. Algo que precisa de um complemento. O que é que eventualmente pode estar incompleto, necessitando de um complemento? A lei. Então, o poder regulamentar regulamenta o conteúdo de uma lei. Professor, quem possui esse poder? O chefe. O poder regulamentar, ele é exclusivo dos chefes do poder executivo. O chefe do poder executivo federal, presidente da República. O chefe do poder executivo estadual, governador do estado. O chefe do poder executivo municipal, prefeito. Então ele é exclusivo dos chefes. Eventualmente, aqueles que são subordinados ao chefe poderão praticar atos chamados de atos normativos. Você vai ver que o poder regulamentar, ele possibilita a edição de atos de caráter normativo. Aí você se questiona, poxa, quer dizer então que só o chefe pode editar atos normativos? Não. Quando o chefe, por
presidente, governador, prefeito. Edita atos normativos, você fala, é o poder regulamentar. Quando pessoas subordinadas ao chefe, tais como ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais, editam atos normativos, você não vai falar, é o poder regulamentar. Não, você não vai falar isso. Você vai falar, é o poder normativo. Certo? Então a denominação muda. Quando o chefe do Executivo Federal, chefe do Executivo Estadual, chefe do Executivo Municipal pratica atos normativos, exercício do poder regulamentar. Quando pessoas auxiliares, subordinados do chefe do Executivo, praticam atos normativos, poder normativo. Ok? Esses atos normativos servem para quê? Servem para complementar o conteúdo de uma lei. Então, são normas, olha só, atos normativos. Por que normativos? Porque são normas. Normas que complementam a lei. Normas complementares da lei. Ok? Tranquilo. Vem cá. Complementa a lei. Complementa a lei. Pode contrariar a lei? Não. Pode essa norma ir de encontro àquilo que a lei estabelece? Não. Por que não? Porque os atos normativos têm caráter infralegal. Os atos normativos têm natureza infralegal. Qual o significado da palavra infra? Abaixo, legal da lei. Os atos normativos são inferiores à lei e por isso não podem desrespeitá-la, não podem contrariá-la, podem apenas suprir omissões, complementá-la, tá? Tranquilo? Então, jamais um ato normativo vai ter o mesmo status de uma lei, ok? Professor, o poder regulamentar possibilita a edição de quê? Atos normativos. Os atos normativos, professor, são normas? São. São regras? São. Gerais? Gerais. São normas gerais. Professor, a lei também contém normas, né? Sim. Gerais, né? Exatamente. Tá vendo como se parecem? Atos normativos, normas gerais. Lei, normas gerais. Se parecem, mas é um status diferenciado. A lei está aqui em cima, o ato normativo está aqui embaixo. Ok? Então, normas gerais com efeitos erga omnes. Do latim, erga omnes. Significa o quê? Todos. Todos são atingidos pelos atos normativos. Destinatário. Quem é o destinatário dos atos normativos? Toda a coletividade. Eficácia, efeitos, erga omnes, alcançam a todos, membros da coletividade. Tá? E são abstratas. Os atos normativos são normas gerais e abstratas. Por que abstrata? Quando eu falo que algo é abstrato, é o oposto de concreto.
Quando eu falo concreto, disciplina a sua situação. Você, fulano de tal, está envolvido numa situação. Eu pratico um ato que atinge diretamente você, concretamente você, o seu caso. Aqui não. Aqui eu edito uma norma geral que não é especificamente destinada a você, ou a você, ou a você especificamente. Essa norma geral é destinada a todos, toda a coletividade, de maneira indistinta. Certo? Ok, professor, me dá um exemplo aí. Exemplo. Lei de drogas. Lei de drogas. A lei de drogas, que proíbe o tráfico de drogas e condutas criminosas assemelhadas, não define o que é droga, o que é substância entorpecente. Não define. Então a lei necessita de um complemento. Quem dá esse complemento é o executivo, por meio da prática de um ato normativo. Então é um exemplo de ato normativo isso aí. Exemplo de ato normativo. Tá? Ok? Então veja bem, o poder regulamentar é do chefe do executivo. Por meio do poder regulamentar, você tem a edição de quê? Atos normativos. Atos de caráter normativo. Os atos de caráter normativo são normas gerais ou normas específicas? Normas individuais? Normas gerais. Concretas ou abstratas? Abstratas. Por quê? Porque não tem destinatário certo. O destinatário é toda a coletividade como um todo. Certo? A questão das armas, lembra das armas? Estatuto do Desarmamento, que criminaliza as condutas de portar arma de fogo, possuir uma arma de fogo em sua casa, em sua residência, etc. Mas o que é arma de fogo? O que é munição? O que é arma de fogo de uso permitido? O que é arma de fogo de uso restrito? A lei não diz. A lei é incompleta, a lei é omissa e necessita de um complemento. Quem dá esse complemento é o Poder Executivo. Por meio de quê? Por meio da edição de um ato normativo. Decreto das armas. No caso, o decreto das armas, definindo o que é uma arma de fogo, o que é calibre de uso permitido, o que é calibre de uso restrito, é algo que se relaciona a você, especificamente, você, a sua pessoa, individualmente falando? Não. É algo que vale para todos, toda a população, toda a sociedade. Então, norma geral e abstrata, eficácia erga omnes. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Tá? Professor, a minha dúvida é: quais são os atos normativos editados pelo chefe do Poder Executivo no exercício do poder regulamentar? 2. Somente 2. Decretos, regulamentos. Decretos, regulamentos. É a atribuição do chefe do Poder Executivo a edição de decretos e regulamentos. Subordinado, mero auxiliar, não pode editar decretos ou regulamentos. Via de regra. Certo? Via de regra. São atos normativos indelegáveis, com algumas exceções que eu vou te mostrar aqui. Tá? Quais são os atos normativos editados pelo chefe do Executivo?
Decretos e regulamentos. Onde é que está previsto, professor, esse decreto, esse regulamento? No artigo 84. Artigo 84 da Constituição Federal. Deixa eu lhe mostrar aqui. Constituição, artigo 84, diz aqui: compete privativamente ao presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal. Olha o inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Isso aqui não nos interessa. O que nos interessa vem agora. Bem como expedir decretos e regulamentos, para a fiel execução daquilo que está na lei. Está aqui o poder regulamentar, pessoal. Esse é o poder regulamentar. Artigo 84, inciso 4. Compete ao chefe expedir decretos e regulamentos para dar fiel execução àquilo que está na lei. Quando a lei for incompleta, quando a lei necessitar de um complemento. Certo? Ato normativo, decreto, regulamento. Professor, esse decreto e regulamento que está aqui no inciso 4, como é que eu chamo ele? Você chama de decreto ou regulamento executivo. O decreto do inciso 4, você chama de decreto, regulamento executivo. Professor, e tem outro além desse? Tem. Inciso 6. Compete, é atribuição do presidente da República. Inciso 6. Dispor, vírgula, mediante decreto, vírgula. Olha que decreto. Que decreto é esse? Esse decreto, ele é chamado de decreto ou regulamento independente. Então, o artigo 84, inciso 6, estabelece o que, professor? Decreto ou regulamento independente. Professor, você está querendo me dizer que existem dois tipos de decreto? Dois tipos de regulamento? Sim. O executivo, também chamado de regulamentar, e o independente, também chamado de autônomo. Executivo, regulamentar, e o independente, ou também chamado autônomo. Ok, pessoal? Um é a regra, outro é a exceção. Qual dos dois configura a regra geral? Ato normativo, atribuição do chefe do poder executivo no exercício do poder regulamentar, o do inciso 4. Tá? Que é o decreto executivo, decreto regulamentar. Esse daqui é a regra. Certo? O do inciso 6, o do inciso número 6, não é regra, é exceção. Toda regra tem a sua respectiva exceção. Então, meus amigos, se liguem num detalhe aqui. Se liguem num detalhe. Decreto e regulamento é o quê? É um ato o quê? Normativo. Os atos normativos são gerais ou individuais? Gerais.
Eficácia, erga omnes. De efeitos abstratos ou concretos? Abstratos. Abstratos. Decreto e regulamento. Quem edita? Quem expede? Presidente da República? Governador? Prefeito? Quantos tipos de decretos ou regulamentos existem? 2. Regulamentar ou executivo? Independente ou autônomo? Um é a regra, outro é a exceção. Qual a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é o regulamentar, o executivo, dá fiel execução à lei. A lei é falha, a lei é omissa, a lei é incompleta, é decreto regulamentar, executivo. Agora, o decreto autônomo, professor, o decreto autônomo só pode ser utilizado em 2 casos, em 2 hipóteses, que são estas previstas aqui, ó, no artigo 84, inciso 6. Compete ao presidente da República dispor mediante decreto. Que decreto é esse? Autônomo. Sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar em aumento de despesa, quando não implicar em criação ou extinção de órgão público. Compete ainda por meio de decreto. Que decreto? Autônomo. Dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos. Em qualquer hipótese, não. Quando vagos. Quando for hipótese de vacância. Percebeu? Então, o decreto autônomo, também chamado de independente, só pode ser utilizado nessas 2 situações aqui, nesses 2 casos, nessas 2 hipóteses que você vai memorizar. Nas demais, é o executivo, é o regulamentar. Que serve para quê? Dar fiel execução à lei, complementar o conteúdo da lei, só isso. Certo? A doutrina, ela discute muito, tá, pessoal? Isso aqui já foi muito objeto de discussão, essa questão do decreto autônomo. Tem doutrinador que fala que é inconstitucional. Mas essa polêmica foi parar no Supremo. O Supremo declarou a constitucionalidade do decreto autônomo, que ele existe sim, não é algo irreal não, tá? Perfeito. Professor, o senhor falou que o poder regulamentar, ele é exclusivo do chefe. Via de regra, sim. Mas perceba que, no caso do presidente da República, no âmbito federal, o artigo 84 opta em não falar exclusivamente, compete exclusivamente. Ele fala compete privativamente. Dando a entender que, é competência privativa. Dá para delegar sim. Então, se você for lá embaixo, no parágrafo único do artigo 84, ele diz aqui: o presidente da República poderá delegar, olha aqui, as atribuições mencionadas nos incisos, que inciso é esse aqui? 6. O que é que está previsto no inciso 6? Decreto. Qual deles? Autônomo. Pronto. Então, o decreto autônomo pode ser delegado excepcionalmente. Para quem? Para qualquer um? Não. Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. Perfeito? Ok. Então, meus amigos, lembre-se, existe um decreto que pode ser delegado. É o decreto autônomo, também chamado de independente. Ok? O outro decreto, que é a regra mesmo, não admite delegação. Certo? Perfeito? Tem autores que falam é exclusivo do chefe do Poder Executivo. Tem outros que falam é privativo do chefe do Poder Executivo. Tem autor que fala é exclusivo, via de regra. Mas é uma coisa meio estranha, né? Perfeito? Tranquilo?
Ok. Voltando lá. Professor, então esse poder regulamentar é só decreto e regulamento, é? É só decreto e regulamento? Só. Eu coloquei aqui portarias, deliberações, instruções, regimentos. Esses atos aqui são os outros tipos de atos normativos que nós temos, além do decreto e do regulamento. Quando for o presidente, o governador, o prefeito, editando decretos e regulamentos, que poder está sendo exercido? Que poder é esse? Poder regulamentar. Quando forem subordinados, auxiliares imediatos do presidente, do governador e do prefeito, editando outros atos normativos que não sejam o decreto, nem o regulamento, até porque são privativos ou exclusivos do chefe do executivo, esses dois atos, decreto e regulamento, com a ressalva do artigo 84 da Constituição. Você não fala poder regulamentar, você fala poder normativo, certo? Então não confunda poder regulamentar com poder normativo. O poder regulamentar é do chefe. O poder normativo, dos auxiliares do chefe, dos subordinados do chefe. O poder regulamentar, que tipo de ato normativo eu tenho? Decreto e regulamento. O poder normativo, que tipo de ato normativo eu tenho? Portaria, deliberação, instrução, regimento. Professor, esse poder está sujeito a algum tipo de controle? O poder regulamentar do presidente, do governador, do prefeito? Sim, é claro. O poder regulamentar está sujeito a atos de controle praticados pelo Poder Executivo, no caso específico do Presidente da República, artigo 49, inciso 5, que estabelece que deixa eu ver aqui, que é melhor. 49. É da competência do Congresso Nacional, inciso 5, sustar, olha aqui, ó, o controle. Olha o controle aqui, a fiscalização. Sustar, suspender os atos normativos, do Poder Executivo, decreto e regulamento está aqui, que exorbitem, ultrapassem o poder regulamentar. Olha ele aqui. Controle legislativo. Quem controla aqui o poder regulamentar do Executivo? Quem controla? Congresso Nacional. Congresso Nacional é órgão do poder legislativo. E algum outro tipo de controle, professor, além do exercido pelo poder legislativo? Sim, judiciário. O poder judiciário controla, fiscaliza. Qual é o controle exercido pelo Poder Judiciário? Denomina-se controle de constitucionalidade. Os decretos, os regulamentos não podem contrariar a Constituição Federal. Perfeito? Sujeitam-se a controle de constitucionalidade. Sim, no caso de ofensa direta a dispositivo da Constituição. Cuidado. Certo? Tranquilo. É isso aqui, pessoal. Fechamos mais um poder. Já deu 30 minutos esse bloco? Não, né? Já? Meus amigos, pausa, bloco encerrado. Já volto. Já volto para a gente falar do poder de polícia. Grande abraço.